Olá, muito bem-vindos à palestra Não Há Regras, tatue isso em você. Antes de mais nada, eu quero deixar meu agradecimento para a Germana Ochoa, ao Garimpo, o Espaço Garimpo e a toda a equipe do Creative Connection pelo convite para participar, para palestrar num evento tão bacana e tão interessante quanto esse. Então eu deixo aqui o meu agradecimento, o meu desejo de todo sucesso e eu tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito ainda desse congresso e vai ver resultados muito bacanas na vida de todos aqueles que participaram assistindo, palestrando, seja o que for. Então muito obrigada. Bom, eu vou então me apresentar para você saber quem é essa pessoa que vai ficar aqui um tempo falando com vocês. E a gente entra então na coisa mais importante, que é o tema da palestra. Bom, eu sou a Érica Ariano, eu sou especialista em marketing estratégico e eu sou a chefe de estratégia na It's Business. A It's Business é uma empresa de consultoria em marketing estratégico e a gente costuma dizer que é uma empresa brain louca, porque na verdade a gente presta consultoria para as empresas, presta mentoria para incubadoras, germinadoras, para startups de forma geral e também a gente tem uma área responsável pela parte de cursos e palestras, tanto online quanto offline. E ela é uma empresa bem louca também, porque de alguma forma a gente trabalha com negócios científicos. Então a gente usa muito a parte da neurociência para explicar cases, etc. A It's Business tem um grupo no Facebook que você pode participar, basta procurar na lupinha It's Business Lab Café. E ele é, na verdade, um bolsão de pessoas que gostam dos mesmos temas que a gente e vira e mexe a gente posta alguma coisa que a gente está fazendo, um tema interessante que a gente está analisando, ou também chama as pessoas para participarem de alguma pesquisa que a gente está fazendo e a gente costuma dizer que quem está lá são os nossos cobaias. Então, se você quiser ser um cobaia de repente, vai para o grupo e a gente se vê por lá. Eu também sou fundadora do Mulheres iJumpers, que é um grupo para mulheres empreendedoras, para mulheres que usam a internet para empreender. Ele não é tanto um grupo de empoderamento feminino, embora a gente apoie diversos grupos, mas ele é um grupo onde as mulheres podem ir para conhecer outras mulheres que estão empreendendo pela internet e ali você consegue tirar suas dúvidas, né? De repente você quer saber qual é o melhor ferramenta de e-mail marketing, as pessoas respondem e por aí vai. Na verdade é um canal para que as mulheres possam tirar suas dúvidas, fazer amizades e criar parcerias para empreender cada vez melhor. Eu também sou colunista no Ideia de Marketing, onde eu escrevo sobre neurociência aplicada aos negócios, empreendedorismo, inovação e criatividade. Eu sou expert mentor, já estou na segunda turma no Yunus and Youth Fellowship Program, que é um programa internacional criado pelo Muhammad Yunus, que foi o Prêmio Nobel da Paz em 2006. E lá eu sou mentora na área de estratégia para os negócios, né? O ano passado eu fui mentora de uma pessoa da Nigéria, né? O meu mentor era da Nigéria e ele foi super premiado, acabou ganhando vários prêmios e vindo até para o Brasil. E eu o conheci pessoalmente aqui, foi bem bacana. Esse ano uma das minhas mentees é da Filipinas e a gente também está desenvolvendo um trabalho bem legal. A palestra de hoje ela tem uma pegada muito mais de mentora do que de consultora ou de estrategista. Então eu vou falar com vocês de uma forma a ajudá-los a quebrar um pouco os paradigmas que vocês já têm na cabeça ou as regras que vocês têm de alguma forma na cabeça. A ideia que a gente tem aqui é mudar o mindset de todo mundo que está assistindo essa palestra, mudar um pouco a forma de pensar ou, de repente, para quem já está ok, incrementar um pouco isso e fazer alguma diferença. Então vamos lá, não há regras, tatue isso em você. O principal que eu quero deixar claro aqui, vocês já devem ter ouvido isso em outras palestras, né, nesse evento, mas é que a criatividade é algo que a gente pode aprender. E esse número aqui é meio que um número mágico, né? Um número bem interessante, porque a gente muitas vezes precisa, como eu trabalho com o cérebro, eu sei que muitas vezes a gente precisa de algo tangível para acreditar que aquilo é verdade.
A gente usa isso muito em neuromarketing. E aqui eu trouxe o número, né? Porque a gente fala, a criatividade não é inata, ninguém nasce criativo, a gente pode aprender. Tarará, mas quando a gente traz um número, a gente mostra a realidade, a pesquisa foi feita e demonstrou esse número. Então, a Universidade de Harvard fez uma pesquisa bastante detalhada com relação à criatividade, como ela acontece, né? Comparou pessoas criativas e como elas se tornaram criativas, e ela entendeu o seguinte, que 85% da criatividade das pessoas foi aprendido. Então, isso quer dizer que a gente pode aprender a ser mais criativo, né? Se existe alguma parte inata da criatividade nas pessoas, é só 15%. O resto, ela vai aprendendo. E isso tem muito a ver com o mindset que a gente vai passar aqui. Para você aprender a ser criativo, para você se tornar criativo, você tem que ter uma maneira de pensar diferente. Você tem que ser aberto para isso, quer dizer, você tem que ter um mindset de criatividade. A minha ideia aqui é fazer com que você crie esse mindset, ou que você saia dessa palestra com a intenção de ter um mindset diferente, quer dizer, uma forma de pensar diferente da que você já tem, ou incrementar um pouco mais a que você já tem. Então vamos lá, eu vou deixar para vocês agora uma frase do Reid Hoffman, que é o cofundador do LinkedIn. Eu assisti uma palestra e quando a pessoa colocou esse vídeo, esse slide, eu achei muito interessante, porque a gente fica, de repente, achando que as coisas estão muito fora da gente. Tem aquela coisa também de, pense fora da caixa, etc e tal. E muitas vezes é muito mais perto de nós as soluções para os problemas, as mudanças do que a gente imagina. E a frase do Hoffman, que foi usada lá nesse congresso, era exatamente isso. Que o Vale do Silício era uma forma de pensar, é um mindset, e não uma localização geográfica. Então isso é muito importante, seja o que você faça, seja onde você estiver, se você tiver um mindset correto, você vai conseguir mudar as coisas, você vai conseguir inovar, você vai conseguir ser mais criativo. E eu trouxe esse slide porque ele mostra algumas coisas aqui, né? Por exemplo, a gente entende que o pessoal do Vale do Silício, eles são pessoas que quebram as regras, né? Disruption, eles quebram, eles destroem os padrões para criarem coisas novas. Eles são pessoas preocupadas em crescer e são ambiciosas, né? E é importante a gente prestar atenção aqui que a ambição não é uma coisa ruim. No Brasil, algumas pessoas acreditam que ser ambicioso é ruim, é do mal, etc. Para os americanos isso é normal, né? A ideia é que você possa ser uma pessoa com desejo de crescer, com desejo de melhorar. E isso é ambição. Não necessariamente a ambição tem que ser associada a coisas ruins, a estratégias do mal, etc. Então, isso é uma qualidade que as pessoas no Vale do Silício têm, a vontade de crescer e a ambição. Eles também são pessoas que pagam para seguir adiante, eles têm uma mentalidade de avanço, né? Eles têm uma mentalidade de aprender com os seus erros, eles têm uma mentalidade de colaboração, quer dizer, as empresas se ajudam entre si, e tem pessoas que trabalham e que dão ideias em outras empresas, né? Tem uma troca muito grande. São pessoas interessadas em fazer um mundo melhor. Então eu quero deixar claro aqui exatamente isso. Eu não sei, né, qual era o interesse de vocês quando viram uma palestra com o nome Não Há Regras e resolveram aparecer aqui, mas a ideia que a gente vai trazer aqui é justamente essa. A ideia de quebrar os padrões, de quebrar os pensamentos que a gente já tem, para poder ver coisas novas, para poder analisar de forma diferente a vida, os negócios, as estratégias, porque a partir daí a gente vai conseguir ser mais criativo e ser mais inovador. Eu vou estar usando com vocês essa agenda aqui. A ideia é que vocês liberem a mente mesmo, é ajudar vocês a terem coragem de liberar a mente para pensar diferente. E a gente vai seguir essa agenda. Eu vou falar um pouco sobre a importância de não se prender a regras, a necessidade que as pessoas têm e precisam, né, de expressar a si mesma. É importante que você comece a ter coragem de se expressar, mostrar ao mundo quem você é, para que a partir daí você consiga ser criativo e inovador. Também vou falar sobre uma frase que os americanos usam muito, né, que diz: não queira um lugar à mesa.
que é a gente não ficar preso a ideias, a conceitos, a lugares, porque isso muitas vezes quebra a nossa criatividade. A gente começa a pensar igual aquele grupinho e não avança. Ou então até para pertencer, a gente começa a fingir que não acredita em outras coisas para se manter naquele grupo. E isso é péssimo para a criatividade. E no final eu tenho para acabar, que na verdade são as conclusões que a gente vai tirar aqui. E eu vou deixar 2 exercícios facinhos, bacana, para vocês fazerem para aperfeiçoar e tentar melhorar a criatividade a cada dia. Então fica comigo, assiste a palestra até o fim para você pegar esses exercícios. E também para depois, de alguma forma lá, eu vou indicar como vocês falam com a gente, para também deixar o seu feedback sobre a palestra e sobre o que você aprendeu aqui, tá ok? Então vamos lá. A primeira coisa é: não há regras. E por isso que eu falo, tatue isso em você. Não há regras. A gente já começou essa palestra aqui falando que as pessoas muitas vezes acreditam que todo mundo nasce criativo. E que Harvard já demonstrou que 85%, que é um número bem grande, da criatividade das pessoas foi aprendida, né? As pessoas, de alguma forma, adquiriram aquilo no decorrer da sua vida. Então, não há regras. Tudo que você precisa para ser mais criativo está exatamente aqui. Aqui mesmo. Agora você vai falar, poxa, mas essa tela não tem nada, tá em branco. Exatamente isso. Você só precisa de uma tela em branco para mostrar para o mundo aquilo que você pensa e aquilo que você é. Como a gente já disse, ninguém nasce criativo, mas você já tem tudo o que você precisa para ser. Por quê? Lembra que a gente falou que você pode aprender a ser criativo? Basta você querer aprender. Basta você querer enxergar as coisas de um modo bem diferente. Então, o primordial aqui é que você abra a sua cabeça. Abra sua mente, abra sua cabeça, o seu cérebro não vai cair. Eu gosto muito dessa frase do Carl Sagan porque ele fala exatamente nesse sentido, né? Que não há regras para criar, não há regras para inovar, não existem regras. E se você não pensar que não existem regras, dificilmente você vai mudar alguma coisa. Porque você vai ser direcionado por regras estabelecidas pela sociedade, estabelecidas pelas pessoas. E quando a gente segue as coisas muito certinhas, a gente não consegue ver o que existe além delas, né? O Carl Sagan, então, ele fala sobre isso, a necessidade que a gente tem de ir atrás de novos aprendizados, de cultivar ideias diferentes, né? E não se deixar contagiar por falsas crenças. Quantas coisas lá no passado a gente acreditava que hoje a gente sabe que não servia para nada, que era mentira, que era uma regra, sei lá, que o mundo criou, etc. E que hoje a gente vive sem aquilo na maior, né? Então, são coisas assim, a gente precisa de pessoas que desafiem regras para que o mundo cresça, para que a vida mude, né? Para que a gente tenha inovações por aí. Principalmente por quê? Porque você nunca vai conseguir comprar criatividade lá no mercado, né? A criatividade não é algo que se compra ou que se vende. E ela é sim, na verdade, um novo modo de pensar. E qual que deve ser a base para esse novo modo de pensar? Se você for uma pessoa que acredita que todo dia que você pode aprender, todo dia você pode diferenciar algo que você já acredita, você com certeza vai começar a ser uma pessoa mais criativa. O Melor Fernandes tem uma frase que eu gosto muito e que eu carrego comigo que diz assim: quem tudo sabe é porque anda muito mal informado. E essa frase é legal da gente ter em mente, da gente carregar com a gente, porque muitas vezes a gente começa a ver alguém falando de alguma coisa que a gente já acha que sabe e a gente nem presta mais atenção. Ah, eu já sei sobre isso. Só que na verdade você pode ter um monte de outras informações que você nunca ouviu, que vão melhorar suas ideias, que vão melhorar suas estratégias. Então é importante isso, não para na primeira avaliação, aquela que diz que você já sabe aquilo. Continua imaginando que você sempre pode se informar mais. E daí, com mais informações na sua cabeça, você vai fazer mais conexões neurais, vai ter a possibilidade de ligar tudo aquilo que você já sabe de formas diferentes, e daí vai vir a criatividade, daí vai vir
a inovação. Quando a gente faz teste, né, para saber se as pessoas são criativas, até para algum trabalho que a gente vai desenvolver ou coisas assim, a gente percebe que as pessoas engessadas, elas vão mal no teste, né? E as pessoas livres, as pessoas de mente aberta, elas vão muito bem no teste. E a gente consegue então identificar aquelas que a gente vai chamar para alguma pesquisa e aquelas que não, de uma maneira muito fácil, até boba, se você for pensar. A gente faz normalmente um teste meio parecido com esse, então você tem aqui uns quadrados, são vários. Você pode pedir para as pessoas desenharem dentro desse quadrado e você entrega várias folhas, né? Então ela tem que fazer vários desenhos que tenham esse desenho aqui de alguma forma e esse. Ou são outros quadros parecidos com esses e vão mudando. Mas a ideia depende do que a gente deseja. E o interessante é, quando a pessoa é muito engessada, ela muitas vezes tem gente que não consegue desenhar nada. Para vocês terem uma ideia. A pessoa, ela olha e fala, não consegue. Ou então ela vai desenhar uma figura ou outra, mas se a gente repetir essa folha aqui várias vezes, ela para, né? Num dado momento ela já não consegue mais. Enquanto outras que são muito mais livres, que não estão preocupadas tanto com o que o avaliador vai pensar, conseguem fazer coisas incríveis, como essa que eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só, então essa pessoa aqui, ela ainda nem se importou com o quadrado, ela escreveu fora do quadrado. Porque ela até quis indicar, mas olha, ela usou aquele negócio para indicar uma pessoa tentando entrar em equilíbrio aqui, o ato de se equilibrar. Ainda teve a pachorra de fazer tudo isso aqui, colocar uma outra coisa e ainda falar que é o novo amigo. Então imagina a criatividade que essa pessoa não deve ter. Ela estava completamente livre para desenhar aqui coisas interessantes e tal. E não foi na primeira folha que ela fez isso, ela foi desenhando várias coisas. Aí tem pessoas que no começo são muito criativas e depois vão freando. Tem outras pessoas que é o contrário, elas são pouco criativas no começo, mas daí acho que como elas pensam, eu tenho que terminar, eu tenho que fazer a tarefa, então elas se importam muito mais em completar a tarefa do que no que a gente vai pensar nelas. Então, no final, elas acabam sendo muito mais criativas porque, tipo, aquilo que era básico, elas já fizeram, então agora elas têm que incrementar muito para conseguir desenhar algo. E isso é legal. A gente percebe essas coisas nas pessoas quando avalia a criatividade, que é justamente o medo a ausência do medo de se expressar. Ela não tá nem aí, eu vou fazer isso aqui, você não pediu pra fazer, eu vou fazer e pronto. É essa a questão, e é assim que a gente tem que pensar então. Eu vou colocar pra vocês um vídeo agora, na verdade ele é todo em inglês, mas vai dar pra entender o que eu quero passar pra vocês. É um engenheiro que estava tentando inovar na parte de sombrinhas e guarda-chuvas. Talvez vocês já conheçam esse vídeo, eu não sei. Mas eu gosto muito desse vídeo porque, gente, sombrinha existe há não sei quantos séculos antes de Cristo, ou milênios antes de Cristo. Quando a gente pega aquelas primeiras imagens, fotos não, né? Desenhos com sombrinhas, eles são muito antigos, da China muito antiga. E até então, a gente já está no século 21 e as sombrinhas são como são. Mas esse engenheiro, ele resolveu analisar os problemas que a gente tinha com as sombrinhas e resolveu que ele ia quebrar regras. Então eu vou passar o primeiro vídeo, que é a análise do problema. É ele percebendo todos os problemas que uma sombrinha causa quando a gente está usando sombrinha. Então vamos lá, eu vou colocar aqui e espero que vocês... Olha lá, ele está listando os problemas que a sombrinha causa. Olha lá, dificilmente a gente consegue entrar no carro sem se molhar. É um inferno mesmo. Para sair também, além da gente se molhar, a gente corre o risco de acertar alguém, etc., que é bem complicado. E além de tudo, onde a gente chega com a sombrinha, a gente sai molhando, né? A gente molha os locais, a gente pode molhar as pessoas, a gente pode estragar bastante coisa. Então, esse foi o problema que ele identificou.
E a partir de então, ele resolveu que ele ia fazer algo diferente, que ele ia quebrar o padrão, quer dizer, há sei lá quantos milhares de anos a sombrinha é desse jeito, mas ele resolveu que essa regra tinha que ser quebrada. Ou não, ele não resolveu que essa regra tinha que ser quebrada, ele só resolveu que ele ia olhar a regra de uma outra forma, se existia a possibilidade da regra não ser verdadeira para sempre. E olha só o que ele fez. Agora já é o comercial da Umbrella, né, da sombrinha desenvolvida por ele. Ela fecha para cima, quer dizer, ele mudou tudo numa simples coisa. A regra da sombrinha era ela fecha para baixo e mudou fechar para cima. Pronto. Você não se molha mais ao sair do carro, não acerta mais ninguém. E o legal também é que você não sai olhando os ambientes onde você entra com a sombrinha depois de tê-la utilizado. Então, isso é bem legal. A Casbrella, na verdade, a ideia dela é aposentar todas as outras sombrinhas e criar, né, e fazer com que as pessoas usem uma sombrinha mais inteligente. É muito legal a gente pensar nisso, por quê? Porque ele só quis analisar um problema de uma outra forma e a partir daí ele achou uma solução que, em não sei quanto milhares de anos, ninguém nunca achou. O Thomas Edison tem essa frase aqui que é muito bacana e é muito interessante, porque ele foi um cara que inovou. É legal a gente prestar atenção nisso. Ele fala, aqui não há regras, estamos tentando realizar alguma coisa. Então, quando você quer realizar alguma coisa, você tem que estar com a mente aberta para quebrar regra, para inovar, senão a coisa não acontece. E outra coisa que você também precisa saber, que você precisa ficar atento para ser mais criativo, é que ninguém é criativo sem se mostrar, sem expressar a si mesmo. E por isso a gente vai entrar no tema agora, que é a expressão de si mesmo. Essa é uma das definições de criatividade que eu mais gosto, porque ela faz a gente lembrar que, ok, todas as pessoas podem ser criativas, podem aprender a ser criativas, mas ela também faz lembrar que é uma coisa pra gente corajosa. O que separa você dos criativos, muitas vezes, é apenas isso. Eles têm coragem de dizer, eles têm coragem de mostrar, eles têm coragem de se expressar e você não tem. Então você pode estar achando que você não é criativo, mas na verdade você tem ideias super bacanas na sua cabeça, ideias super legais, só que você tem medo de mostrar isso pro mundo. Você tem medo que as pessoas achem que você de repente é maluco, né? Mas o que eu tenho para te dizer aqui é que todo mundo é maluco. O ser humano não é normal. O ser humano tem muitas ideias diferentes, as pessoas nunca vão combinar completamente, ninguém vai ser perfeito, então se joga na maluquice, sabe? Você tem que fazer de tudo para expressar o que você sente. Se você é uma pessoa que, por exemplo, faz copyright, se você for seguir só um padrão certinho daquelas cartas que a gente aprende a fazer os e-mails, cara, ninguém vai aguentar seus e-mails daqui a pouco, porque todo mundo tá mandando e-mail igual, ninguém aguenta mais. Então expressa a sua vontade, expressa a sua ideia no e-mail, por exemplo. Se você é uma pessoa que faz textos para blog, faz umas frases diferentes, cria uns dizeres diferentes, que a pessoa vai lembrar que, olha, no blog da fulana ela fala desse jeito, no blog do ciclano ele fala desse jeito, e por aí vai. Crie coisas que te diferenciem, que na verdade você é diferente. Né? Você é mais um maluco beleza aí no mundo, porque todo mundo é maluco. Essa frase do Voltaire, que também é um cara, antigaço, ele diz exatamente isso, somos todos malucos. Quem não quer ver malucos deve quebrar os espelhos. E se você quer ser criativo, meu amigo, mostra a maluquice pro mundo, é assim que funciona. Toma muito cuidado para não ficar se prendendo a restrições externas. Porque as pessoas vão te julgar se você fizer algo bom,
Vão te julgar se você fizer algo ruim e já estão te julgando se você não estiver fazendo nada. Não tem jeito, a gente é sempre assunto de alguém, o ser humano vai ser sempre assunto de alguém, vai estar sempre sendo avaliado. Então, o que você precisa escolher agora, a partir de hoje, dessa palestra é: eu vou ter coragem de fazer o que eu quero fazer, ou eu vou ficar só assistindo palestra atrás de palestra, achando todas as palestras legais, mas não vou me jogar, não vou me mostrar. O que a gente está querendo trazer para vocês com essa mudança de mindset e tudo isso é que você crie coragem, que você haja, que você se mostre, porque você é criativo. Tem ideias loucas aí dentro que precisam ser reveladas e que de repente você vai ganhar muito dinheiro porque você vai mostrar quem você é. A diferença que existe é justamente isso, quem mostra e quem não mostra. Todo mundo pode ser criativo? Todo mundo pode ser criativo. Todo mundo vai ganhar dinheiro com isso? Não vai, porque nem todo mundo vai ter coragem suficiente para ser criativo. Nem todo mundo vai ter coragem suficiente para mostrar efetivamente aquilo que pensa. Vai tentar mostrar, vai camuflar e por aí vai. Isso não vai fazer diferença no mundo. Não fazendo diferença no mundo, não é por esses pontos que você vai ganhar dinheiro. Talvez você vá ganhar dinheiro fazendo coisas básicas que não precisam tanto de criatividade. Agora, se você quiser empreender sozinho, se você quiser se destacar no mundo, você vai ter que mostrar a sua criatividade. Você vai ter que trabalhar a sua criatividade. Então, para de prestar atenção no mundo. Se entende, se mostra, vê o que tem de valor em você e joga isso pra frente, que é isso que vai te destacar. Deixa tua mente aberta quando você for criar, quando você for escrever, quando você for fazer um site, quando você for inventar uma palestra. Deixa sua mente devagar. Pense em tudo que for possível, não se limite nos seus pensamentos. Não fique pensando lá, a sombrinha só fecha para baixo, então é assim que eu vou ter que pensar. Esquece, é tudo novo, a tela branca é sua. Faça acontecer. Pense os maiores absurdos, escreva os maiores absurdos. Na hora que você está criando, você não precisa avaliar nada, você só precisa deixar a mente fluir. Essa imagem aqui é do meu Instagram, né, @cacauariano, eu tenho algumas imagens assim, e ela é justamente isso, a gente tem que abraçar as nossas esquisitices, são elas que nos fazem diferente, são elas que nos fazem únicos, são elas que muitas vezes vão fazer as pessoas gostarem da gente. Então vai, se joga nas suas ideias, pense os absurdos que você quiser pensar, não tenha medo de correr riscos, senão você não vai sair do lugar. E precisando, né, eu sempre falo nos meus posts lá no Instagram, se joga meu filho, porque a rede de proteção a própria vida vai trazer. E isso tem muito a ver com isso aqui, ó, não tenha medo de improvisar. Às vezes você começa uma coisa, ela não é muito daquele jeito, improvisa, arruma outra coisa, busca outra ideia. Se você não tiver a cabeça fechada, se você não tiver preso, endurecido por regras, você vai conseguir improvisar. A gente teve o Gun, né, fazendo a palestra aqui no evento, e é um humorista, quer dizer, o humorista é um cara que sabe muito de improvisação, né? Isso é importante para a vida, você poder se adequar a situações novas. E como que você vai aprender a se adequar a situações novas? Passando por diversas situações. Então mude a sua história, inove, faça diferente. Pare de ser tão previsível. Quer dizer, surpreenda você mesmo. Isso é importante para você exercitar a sua criatividade, isso é importante para você crescer como pessoa, para sair do lugar comum, para sair da zona de conforto, né? Você precisa correr riscos, você precisa mostrar para o mundo, mostrar para você que você é capaz, né? A gente tem que entrar numa bola de neve de ousadia, né? De coragem. E isso só cresce se a gente começa, né? Como você vai ser corajoso se você nunca enfrenta nada, né? Como que você vai ser uma pessoa que mostra o que pensa, que expressa o que pensa, se você nunca começou? Você nunca sabe o retorno do outro. Então, mostre-se. Isso é muito, muito, muito importante para a criatividade. E por quê? Porque é preciso ter plateia para clarear as ideias. Senão você vai estar pensando que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas é só na tua cabeça.
Se você não jogar isso para o mundo, se você não colocar isso em teste, você nunca vai saber se aquilo que você está pensando, se aquilo que você está criando é bom mesmo, funciona e dá resultado. Então essa é uma frase que eu falo muito para os meus mentees e eu falo exatamente isso. É preciso ter plateia para clarear as ideias. Vencemos fácil toda e qualquer oposição dentro das nossas cabeças. Mas quando existe uma plateia, você precisa ser verdadeiramente convincente. Então, acha a tua plateia. E essa plateia pode ser os seus amigos, a sua família, os seus amigos de trabalho e por aí vai. Mas é preciso se expressar, porque quando a gente se expressa, a gente tem o feedback daquilo que a gente mostrou para o mundo. E a partir daí a gente vai entendendo muita coisa de nós mesmos. E isso muda, vai ajudar a gente a mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de encarar o mundo, a nossa forma de resolver problemas e a nossa forma de montar estratégias. Então, lembre-se sempre disso. O 1 é quebre as regras, ou imagine que elas podem ser quebradas, porque daí você vai olhar as coisas de ângulos diferentes. O número 2 é expresse-se, mostre ao mundo o que você pensa, porque você precisa desse feedback para se entender melhor e para entender também o que o mundo realmente quer, não o que está na sua cabeça e que você acha que pode ser interessante. O ponto 3 que a gente tem aqui para essa apresentação é aquele não queira um lugar na mesa. E por que a gente fala isso? Porque quando você tem um lugar à mesa, ou quando você quer muito um lugar à mesa, você quer se adaptar para garantir aquele lugar para você. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é o seguinte: o não querer um lugar à mesa não quer dizer que você não quer sentar na mesa. A ideia é que você possa conhecer várias coisas diferentes, mas que você tenha uma cabeça tão livre e capaz de analisar todas elas. Porque quando a gente se prende a uma mesa só, que seja um grupo de pessoas, quando você está com um lugar garantido em uma única mesa, você não passeia pelo salão, você não vai sentar à mesa das outras pessoas, não vai conhecer outras pessoas e não vai tentar identificar outras ideias. Então o importante é, não queira um lugar à mesa. Na mesa 1, você pode descobrir que todo mundo gosta de azul. E se você ficar sentado lá, de alguma forma você vai ser convencido de que azul é a melhor cor do mundo. Então não precisa ficar preso naquela mesa. Senta na mesa, conversa com as pessoas, depois pula. Vai um pouquinho na mesa do amarelo. Tenta descobrir por que eles gostam do amarelo. Vai na do vermelho. E daí de repente você descobre que existe um mundo de cores e que você mesmo pode criar sua própria cor. Então, preste muita atenção nisso. Não se preocupe em ter um lugar de certeza. Não queira um lugar à mesa. E a gente fala também muito isso porque o Aldo Emerson, ele diz o seguinte, que as pessoas são aquilo que elas pensam durante o decorrer do dia, né? Elas são aquilo que ela acaba pensando no decorrer do dia. Então, se você está num ambiente muito ranzinza, por exemplo, olha, é uma família muito rígida, muito tradicional, é uma escola rígida, muito tradicional, você vai acabar pensando daquele jeito. Ou você vai acabar se fechando para ideias novas. Então, não se prenda às coisas. Busque várias formas de pensamento durante o mesmo dia, para que você tenha essa possibilidade de olhar outros horizontes, de se expandir, de saber mais, né? Que você consiga ter essa capacidade de saber que nem tudo é certo, nem tudo é perfeito, nem tudo é correto. E que você pode criar outras formas de ver as coisas, outras formas de analisar as coisas e de compreender as coisas. É importante também saber disso, né, que a gente não deve tanto querer um lugar à mesa, porque quando a gente estuda persuasão, principalmente a gente aprende isso. 95% das pessoas são imitadoras e 5% das pessoas são inovadoras. Quer dizer, se você for o tipo do imitador que sentou numa mesa, você vai imitar aquela galera e vai ficar por ali, porque isso tem a ver com zona de conforto. Essa diferença do 95% para o 5% também, mais uma vez, a coragem. São as pessoas corajosas que tiveram a oportunidade de estar em outra mesa e começam a questionar a mesa que estão, que vão ser as inovadoras, que vão ser as criativas. As pessoas que têm mente aberta, que olham novos horizontes,
são as pessoas que passeiam por diversos lugares, mesmo quando elas estão em um lugar só. Então é isso que a gente tem que pensar daqui, que o mundo não é limitado a um lugar só, o mundo não é limitado a uma forma de pensamento, o mundo não é limitado à forma de um pensamento só de um grupo, por exemplo. Eu gosto muito dessa frase do Hans Rataf Benson, que é um cara também antigão, e ele fala isso, ó. O orgulho se preocupa com quem está certo, a humildade com o que está certo. Então esse é um ponto muito legal da gente analisar, porque quando a gente é orgulhoso, a gente quer dizer que a gente está certo, a gente fica míope. A gente não cresce em ideias, a gente não cresce em pensamento, a gente não aprende coisas novas, porque para que a gente vai olhar para mais algum grupo, para mais alguma coisa, se a gente já está num grupo tão perfeito, que tem tudo aquilo que a gente precisa, né? Então, isso é questão da pessoa ser orgulhosa, ela acha que ela está certa, então ela não precisa ouvir mais nada, ela não precisa ouvir outras opiniões, ela não precisa mais nada. Agora, a humildade, ela quer aprender, né? Ela quer saber mais. Então ela vai sim ouvir todos os grupos, ela vai ouvir sim todas as ideias, porque de repente aquilo que ela tem concebido como correto pode não ser assim tão correto. Então é essa a ideia, né? Que a gente seja humilde o suficiente para estar sempre aprendendo, para estar sempre buscando coisas novas. Bom, e se existe então uma forma de exemplificar tudo isso que a gente quis dizer com o não queira um lugar à mesa, uma forma de mostrar isso de uma maneira mais tangível para vocês, eu acredito que essa aqui seja uma forma bastante interessante. Quando a gente olha essa figura, a gente percebe o quê? Que a gente tem um cilindro, mas que dependendo do ponto de vista que a gente estiver olhando, a gente pode imaginar que o que está ali é um quadrado ou um círculo, né? Então, essa é a grande mensagem de tudo isso aqui. Não fique preso a um grupo que vai acreditar só dessa forma ou a outro grupo que acredita só daquela forma. Seja você a pessoa que vai perseguir a verdade, que vai atrás de descobrir o novo ou de repente inventar o novo. Se você estiver só olhando como todo mundo olha nessa direção, você nunca vai descobrir que isso aqui é um cilindro. Se você estiver olhando nessa direção, com um grupo que só olha nessa direção, você nunca vai saber a verdade. Então presta bastante atenção nisso. Comece a olhar a vida, as coisas, as ideias, as pessoas por diversos ângulos. Você vai se surpreender. E o mais legal é que você também vai se divertir muito. Então, eu acho que essa figura resume bastante bem o que a gente quis falar aqui e eu espero que tenha ajudado vocês a entender a necessidade da gente não ficar preso a um grupo, não ficar preso a uma ideia, não ficar preso a uma certeza. E agora a gente vai para acabar, né, o para acabar aqui, porque a principal mensagem então que a gente tem é, depois que você aprendeu tudo, que você decidiu tudo, pelo amor de Deus, haja e insista naquilo que você quer. As pessoas desistem muito cedo dos seus objetivos. Elas desistem e vão trabalhar para outras pessoas que não desistiram de realizar os sonhos que tinham. Então que vocês sejam essas pessoas que querem insistir. Vocês estão aqui ouvindo essa palestra, assistindo essa palestra, porque vocês querem algo a mais. Então continue querendo. Mas além de tudo, além de insistir, quer dizer, não insista apenas em aprender sobre aquilo. Coloque em prática o que vocês têm aprendido. Coloque em prática o que vocês ouviram nas palestras aqui no Creative Connection. Coloque em execução, porque não vai adiantar nada você ter todo o conhecimento do mundo se você não agir. Para tudo é preciso trabalhar, para tudo é preciso de treino. Lembra que eu falei um momento ali da bola de neve? Então você precisa startar essa bola de neve. Conforme ela for rolando, você vai gostar de ver isso acontecendo, vai criar ânimo, vai criar motivação e as coisas vão acontecer na sua vida. Mas é preciso treinar. E como a gente está falando de criatividade, então aqui é um start para você começar a treinar o seu músculo de criatividade, né? Que você comece a fazer isso, a empurrar sua mente para pensar diferente, a empurrar sua mente para escrever aquilo que você está pensando que é absurdo, para ter ideias novas. Treine isso, faça isso todos os dias. Para vocês terem uma ideia, o James
Altucher, que é um grande empresário americano, ele escreve no caderninho dele todos os dias 10 ideias novas. 10 pode ser coisas extremamente absurdas, pode ser coisas sobre televisão, coisas que ele ainda quer sonhar, coisas que ele quer inventar, mas todos os dias ele escreve 10 ideias num caderninho. E o que faz com que ele tenha ao longo do ano 3.650 novas ideias. Vocês já imaginaram isso? Quer dizer, as primeiras vezes que ele quis escrever 10 ideias num caderno, talvez ele não conseguisse. Mas hoje as coisas vão se engrenando e ele consegue pensar coisas novas todos os dias. Então esse é um dos exercícios que eu deixo para você. Comece a pensar novas ideias todos os dias, que você possa registrar 10 ideias. Como a palestra chama Não Há Regras, que não seja 10, que você comece com 2, 3, 5, mas comece a exercitar, treine, se mova, não deixa a coisa terminar aqui, não deixa o congresso terminar aqui a hora que se encerram as palestras, leve isso com você, haja, tenha a atitude de fazer o conhecimento ser aplicado na sua vida, ser aplicado naquilo que você quer, naquilo que você deseja, na realização dos seus sonhos. E por que é necessário que você comece, que você faça isso, que você se dedique? Porque quanto mais a gente faz, mais ânimo a gente vai ter, tá? E as ideias, elas acabam sendo igual ao coelho. Primeiro você tem lá um casalzinho, só que daí depois você tem uma ideia, 2 ideias, 3 ideias e a coisa vai crescendo, que nem coelho. Tem 2, de repente vira um montão de coelho. E é isso que você precisa fazer, é nisso que você precisa chegar. E isso é legal porque conforme você vai trabalhando com ideias, isso vai te dando prazer, tá? Você realiza as primeiras coisas, a dopamina vai sendo liberada, e a dopamina é um neurotransmissor que é responsável também por motivação. Então o que acontece? Quando você faz alguma coisa e gosta, ela é liberada, então você vai ter motivação para continuar fazendo isso. Você tem que entrar nesse ciclo, né, de vontade, de liberação de dopamina para que você continue sendo motivado. Ela está muito atrelada a isso, ela está muito ligada, a dopamina, à motivação. Então, que você comece para que até o teu corpo possa te ajudar a se tornar uma pessoa mais criativa, vai, para que você consiga realizar todos os seus desejos, né, que não fiquem só nos sonhos, mas que se transformem sim em memórias. E eu vou deixar mais um testezinho que é legal de vocês fazerem. É um teste que a gente aplica e pede para as pessoas fazerem de vez em quando, que é o teste dos círculos. Na verdade, normalmente eles são feitos com 30 círculos. As pessoas fazem 30 círculos numa folha e ela tem que desenhar em 1 minuto, em cada círculo, uma ideia. Então, um círculo, de repente, pode ser um globo, outro círculo pode ser o sol e por aí vai. Ela tem que definir em cada ciclo um desenho, uma ideia nova, né, para exercitar a mente nesse sentido, e tudo isso em 1 minuto. É um estudo, é um teste legal, seria legal se vocês fizessem agora, né, só para quebrar essa coisa de inércia, tipo assistir uma palestra e deixei por aí. Então faz esse teste do círculo, não precisa ser 30 círculos na folha, se você tiver uma folha por aí pequena, menor, preencha ela com a quantidade de círculos que for possível e durante 1 minuto tente desenhar tudo aquilo que você consegue em cada círculo. E daí coloca lá uma hashtag, tipo Não Há Regras no Instagram, marca o meu nome, @cacauariano, @cacauariano, e mostra pra gente, né, que você foi capaz de ir além, que você aceitou esse desafio e que vai levar essa ideia de treinar, de avançar, de ir pra frente no seu negócio e no seu dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que você pratique mesmo para ser cada dia mais criativo. E a gente tá aí, a gente tá disponível para vocês, se vocês quiserem entrar em contato. Você me encontra no aboutme/cacau.ariano e também pode se inscrever na nossa lista no bit.ly/convite da Cacau. Por ali você consegue entrar em contato com a gente, você consegue me achar em todas as redes sociais e de repente a gente ainda pode bater um papo, você pode saber um pouco mais sobre o nosso programa de mentir. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau!